Retomando então nossa leitura expositiva do livro de Atos, hoje Atos capítulo 22, de 1 a 30. Mas, como eu tenho feito antes da gente iniciar essa passagem, deixa eu fazer uma revisãozinha, pode ser? A gente viu a semana passada o final do capítulo 21, do versículo 27 a 40. A gente viu ali que Paulo ele foi preso enquanto ele estava no templo, né? Então a gente viu sobre a prisão de Paulo e ao ponto, né, lembrando que pessoas que vieram, judeus que vieram de uma outra região, da região da província da Ásia, encontraram ali no templo Paulo e insuflaram ali, alvoroçaram, né, a multidão contra Paulo, ao ponto deles realmente procurarem matar Paulo. Isso não aconteceu, apesar deles estarem espancando Paulo, isso não acontece ali, porque o comandante romano ele interfere e ele prende Paulo e vai levar Paulo fora ali do templo, daquele lugar de alvoroço, né? Mas enquanto Paulo estava subindo a escada para a fortaleza que tinha, como eu falei, em anexo ali ao templo, ele pede ao comandante, ele fala com o comandante em grego. Aí o comandante percebe que ele não é, então, um certo terrorista que eles estavam procurando, porque esse não sabia grego, né? E ele pede para o comandante para ele poder se comunicar com a multidão do templo, com os judeus que estavam espancando ele. E então ele começa, nós vamos começar a partir desse momento, ele começa a falar então com aquelas pessoas em hebraico, a língua, né, do povo judeu, inclusive a língua da própria Torá, né, da própria Bíblia hebraica que Paulo tinha, portanto, estudado. Então, além do grego, Paulo falava o hebraico, o aramaico e provavelmente o latim, que era uma língua também do Império ali romano, tá certo? Apesar do grego ser a língua predominante, né, inclusive para a escrita, como a gente vê que o Novo Testamento foi escrito em grego, que está no original para a gente em grego. Apesar de algumas questões estar sendo faladas em hebraico e aramaico, ele foi escrito, documentado para a gente em grego, tá certo? Então hoje a gente continua, né, esse episódio aí dessa prisão, desse pessoal tentando aí agarrar, torturar Paulo, inclusive matá-lo, acusando, na verdade, de acusações falsas, né? Paulo não estava fazendo aquilo que eles achavam, da forma como eles achavam, mas eles, como eu falei a semana passada, não estavam buscando a verdade. Eles queriam simplesmente se livrar de Paulo, que estava importunando o status religioso que eles tinham ali, né? O domínio que eles tinham sobre as pessoas diante daquilo que eles achavam correto, da religião, do poder e de toda a influência que aquele pessoal tinha. Então eles achavam que Paulo estava indo contra e não procuraram saber a verdade. Então é isso que a gente está vendo, esse é o contexto. E hoje, então, no capítulo 22, a gente vê que a ideia central aqui dessa passagem que a gente vai ler é a seguinte: Deus chamou Paulo para uma missão, né, universal aos gentios. Paulo permanece fiel como judeu e ele permanece fiel como cristão. Paulo era judeu, mas agora um judeu que acredita em Cristo, portanto, cristão também, né? Um seguidor de Cristo. Então, Paulo ele permanece fiel ao seu judaísmo também, né? Inclusive, para ele, Jesus era o cumprimento das promessas de Deus para os judeus. Então não existe uma divisão ali, existe uma continuidade, apesar de uma estrutura de uma nova aliança. Isso é um tema mais complexo para uma hora a gente conversar, mas a gente vai ver aqui que Deus chamou Paulo e nessa missão aos gentios, a forma como Deus vai alcançando os gentios com o evangelho e colocando esses gentios dentro da comunidade do povo de Deus, os judeus têm dificuldade com isso. Eles têm dificuldade com os gentios serem aceitos agora como povo de Deus,
simplesmente, né, pelo fato de acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e na obra do Cristo ressuscitado, e dessa forma se tornarem parte do povo da aliança. Os judeus não entendem isso, eles não compreendem isso, e isso para eles é uma blasfêmia. E eles têm dificuldade. Vimos que a igreja também teve dificuldade, mas ela passou essa dificuldade, né, pelo menos no registro histórico, em Atos 15, que a gente já leu, e viu como eles resolveram essa situação. Então vamos lá. Texto em contexto aqui. Os capítulos restantes de Atos, eles são dedicados à defesa de Paulo. A gente vai ver que Paulo agora, em diversas situações, ele precisa se defender. Mas cada defesa de Paulo é, na verdade, uma pregação, é, na verdade, a pregação do Evangelho, é, na verdade, o testemunho de Cristo às pessoas. Isso é, né, que a gente vai notar aqui em cada momento da sua defesa. Em seu primeiro de 6 discursos de defesa, então nós vamos ver a partir desse momento é o primeiro, Paulo precisa se defender 6 vezes, ele faz então 6 discursos de defesa. Paulo se apresenta, né, como um fiel judeu obediente a Deus. Então nós vamos ver que ele se apresenta como um judeu, apesar de ser cristão, apesar de seguir a Cristo e entender que Jesus é o Cristo, o Messias, ele não deixa de ser judeu. Ele é um judeu que acredita que Jesus, um judeu também, cumpre as promessas todas do Antigo Testamento. Portanto, ele é o escolhido de Deus, né, o ungido de Deus, para perdoar o pecado da humanidade e reconciliar a humanidade com Deus. Então, olha só, a acusação de que ele traiu o nosso povo, nossa lei e esse lugar é infundada, não tem fundamento, né? Essa acusação que esses judeus estão fazendo de Paulo ao ponto de espancá-lo, falando que ele então é um traidor do povo, que ele é um traidor da lei e é um traidor do templo. Não, Paulo não é isso, tá? E é isso que Paulo vai lidar com essa acusação, essa falsa acusação, pede a oportunidade para o comandante para poder se comunicar, e ele vai falar em hebraico. Então o comandante vai ficar boiando, porque o comandante romano não entende hebraico. Então ele não vai entender o discurso de Paulo ali, somente os judeus vão entender. Ao ponto, depois você vai ver que ele, não, vamos levar Paulo para dentro para eu interrogar Paulo e entender o que está acontecendo, né? Em seus discursos de defesa posteriores, também fica evidente para as autoridades romanas que Paulo não é um agitador e que ele não transgrediu a lei romana. Então eles ficam sem entender, né, se ele não está fazendo aquilo que os judeus estão acusando ele. Então ele não transgride a lei dos judeus. E ao mesmo tempo ele também não é um transgressor da lei romana, ele não é um agitador, um revolucionário, alguém que está querendo desestabilizar o sistema de governo romano, né? Um rebelde ali, político, né? Ele não é esse tipo, não criando nenhum tipo de revolta contra o império, se ele também não é isso. Então, o que está acontecendo aí? Ele está sendo julgado pelo quê? Estão querendo matá-lo e prendendo e espancando Paulo por causa do quê? Né? Tem tudo a ver com o Evangelho, que é o que nós entendemos, que ele foi chamado para sofrer pelo Evangelho ali em Jerusalém, coisa que Deus já tinha avisado Paulo. Mas versículo 1, então, do capítulo 22. Olha como ele começa o seu discurso, né? A sua fala no meio desse tumulto. Ele chama o pessoal ali de irmãos, porque eles, irmãos aqui não é irmão cristão, não, porque ali eram judeus que não eram cristãos, a maioria deles. Irmãos é no sentido de povo, nós somos irmãos judeus. E pais, porque são pessoas, os anciãos, os idosos, né, que ele respeita como pai. Então, irmãos e pais, escutem agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Vocês já me acusaram, vocês já me espancaram, vocês queriam me matar e não me ouviram. Deixa eu me defender, deixa eu falar. E ele começa então a falar em hebraico. Quando ouviram que Paulo lhes falava no hebraico, em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Então, além de ser judeu, ele era um judeu que falava hebraico, porque tinha alguns judeus na região, não em Jerusalém,
mas em outras regiões, que eles eram mais helenizados, né, do que propriamente judeus no sentido da formação cultural ali e linguística. Eles tinham mais facilidade em falar o grego, devido à influência grega que teve em muitas famílias judaicas que veio lá de antes, né, da história daquela região. Por isso que lá em Atos, quando a gente vê lá que precisa se levantar os diáconos, tinha um problema entre as viúvas de fala hebraica e as viúvas de fala grega. Justamente essa igreja estava agora sendo composta por pessoas de diferentes formações culturais e linguísticas. Então tinham viúvas, tinha um povo na igreja que falava hebraico e tinha outro que tinha mais familiaridade com o grego. Então aqui em Jerusalém, né, o pessoal era da gema, né? Era o pessoal ali que da fala hebraica mesmo, né? De toda a estrutura de tradição do judaísmo e do próprio povo. Então, aqui ele ganha crédito quando ele não se comunica em grego, quando ele se comunica como alguém, além de ser judeu, ele falava também o idioma do povo, né? O histórico, da tradição do povo ali, de todo o Antigo Testamento, de toda a Torá. Então Paulo se comunicava ali em hebraico e todo mundo prestou atenção e ficou em silêncio. E ele começa falando: olha, gente, eu sou judeu. Vocês estão me acusando de ser contra o povo judeu, mas eu sou judeu. E ele continua: eu nasci, para eles saberem a origem das cidades naquela época era muito importante. Qual cidade, que lugar, né? Quais foram as influências, as famílias, eles iam se identificando. Paulo fala: eu nasci em Tarso, da Cilícia, mas eu fui criado nesta cidade e aqui fui instruído. Ele fala assim: eu nasci em Tarso, mas eu fui criado aqui em Jerusalém. E não só fui criado em Jerusalém, como eu fui instruído por alguém respeitado entre vocês, que faz parte do Sinédrio, do Supremo Tribunal Federal de vocês, que é um homem, né, importante juiz de vocês, né, um rabino, uma pessoa importantíssima, que é Gamaliel. Segundo o rigor da lei, eu fui criado, Paulo fala, de nossos antepassados. Então, o que vocês estão me acusando não faz sentido. Eu sou judeu, fui criado, instruído no hebraico, instruído por um homem importante do Sinédrio, Gamaliel, né? Eu fui criado segundo o rigor da lei mosaica, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Então, além de ser um judeu, eu sou um judeu que fui criado no hebraico, segundo o rigor da lei, aos pés de um homem importante do judaísmo, Gamaliel, zeloso por Deus como vocês. Então, olha só, o que vocês estão me acusando não faz sentido nenhum. Essa é a questão da apresentação de Paulo aqui. Então, vamos ver se tem algum destaque a mais aqui meu. Aqui eu já falei. Isso aqui eu quero notar. Qual que é o conceito na mente de Paulo de zeloso? Ele fala que ele é zeloso por Deus. E ele começa a contar que ele perseguiu os cristãos. Olha que interessante. O que é o zelo? O zelo, aqui na estrutura de pensamento hebraico, está ligado às questões do Antigo Testamento. Não é o que a gente entende hoje por zelo. Eu posso contar uma história do Antigo Testamento para você entender o que o zelo de alguém por Deus faria ou impulsionaria essa pessoa a fazer por Deus. Preste bem atenção, eu vou ler a história, uma história de Números, para você entender, né? Porque algumas pessoas falam de Paulo como se ele fosse um assassino qualquer que estava matando a igreja e que se converteu. Não é isso. Paulo estava perseguindo os cristãos na época que ele era o perseguidor e prendendo e até matando cristãos porque ele era zeloso por Deus. Mas como zeloso por Deus matava a gente? Pois é, na estrutura hebraica do Antigo Testamento, era assim que acontecia. E eu vou mostrar uma história para vocês aqui, para provar isso aqui para vocês. Então, olha só. Números 25 tem uma história interessante. Quem está lendo a Bíblia, né, 18 meses aí, a gente leu essa passagem.
Diz assim: quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios e oferecidos aos seus deuses. O povo, só um momentinho, o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Então mostra Israel aqui, além de se prostituir com as mulheres daquele povo, se prostituir também espiritualmente, né? E quebrar aliança com Deus, servindo outros deuses aqui. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, um deus ali cananeu, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Lembra que naquela época esse tipo de pecado era passível de morte. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram ao ídolo, ao deus Baal Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, quer dizer, um cara vendo que precisava punir por causa da prostituição, por causa da idolatria, ele afrontou mais ainda Moisés e leva uma mulher midianita para dentro da sua tenda, perto do lugar onde estava acontecendo ali, né, o ato de pregação para o arrependimento. Uma afronta terrível. O que acontece? Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, ele viu isso, ele levantou-se do meio da congregação, pegou uma lança, seguiu o homem que tinha feito isso, até o interior da tenda, e com a lança ele atravessou os dois que estavam se prostituindo na tenda, o homem e a mulher midianita. Ele atravessa os dois com uma lança, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessa. Os que morreram da praga foram 24.000. Olha o que Deus fala agora para Moisés de Finéias. O Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois ele estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Finéias se importa e foi zeloso por Deus. Deus zela pelo seu povo e Finéias zelou por Deus, pelo povo de Deus, para que o povo não sofresse mais o castigo. Ele vai lá e dá uma demonstração de que aquilo era abominável diante de Deus e não podia acontecer. Ele vai e mata o homem que estava fazendo aquilo juntamente com a mulher. Deus considera isso Finéias se juntando ao seu próprio zelo pela aliança e pelo povo. Quando fala que Paulo era zeloso por Deus, era exatamente isso. Você percebe que Deus elogia Finéias pelo zelo. Por quê? Porque Finéias não queria que Israel se desviasse dos caminhos de Deus. Quando Paulo começa a perseguir a igreja, ele começa a perseguir a igreja porque ele era zeloso pelas coisas de Deus. E ele não queria que Israel se desviasse seguindo um falso Messias, uma falsa pregação. Mas ele não sabia que o Jesus que ele perseguia era o verdadeiro Messias. E que ele não estava sendo zeloso nesse sentido. E então Jesus tem que aparecer para ele. E a gente já sabe a conversão de Paulo, como acontece. Dizendo: Paulo, você está me perseguindo. Eu sou Jesus, quem você está perseguindo. E o Messias ressurreto aparece para Paulo. E Paulo, no seu zelo, consumido pelo zelo por Deus, ele se converte. E ele entende que Jesus é o Cristo de Deus. E era ele quem estava, portanto, afrontando as coisas de Deus. Então é dentro desse contexto que a gente entende quando Paulo fala que ele era zeloso. Tá bom? Tá lá, ó.
sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês também são. Por que que Paulo reconhece que eles são zelosos? Porque eles estão querendo matar Paulo. Vocês estão querendo me matar pelo zelo de vocês por Deus. Mas vocês não estão entendendo que vocês estão contra Deus do jeito que eu também estava. Essa vai ser a defesa. Do jeito que eu estava agindo contra Deus, pensando zelar pela lei de Deus, eu estava errado. Vocês também, pensando serem zelosos da lei e de Deus, estão querendo me matar. Mas vocês também estão equivocados. É como se assim, vocês também precisam ter um encontro que eu tive com Jesus ressurreto. Deu para entender? Até porque esse tema é importantíssimo. Alguns consideram Paulo como se fosse um terrorista, um assassino qualquer, que saiu matando cristãos, e não é esse o contexto. O contexto é que o que estava levando Paulo a perseguir os cristãos e a até matar era o zelo que ele tinha por Deus. Ele não queria que o povo dele se desviasse, mas ele estava lutando contra Deus. Por isso Jesus aparece para ele. E aqui é a mesma coisa. O povo está querendo matar Paulo porque eles entendem que eles estão zelando pela pureza do templo, zelando pela tradição, zelando pelas coisas de Deus. E, na verdade, eles estão lutando contra Deus, contra o Evangelho, contra Cristo, contra um apóstolo agora, um mensageiro de Deus ao povo judeu, tá? E ele continua aqui. Lembra que tudo que está em vermelho é Paulo falando, tá bom? E o que está em azul é Jesus falando aqui. E depois uma outra fala com outro azulzinho de outra pessoa. A gente vai ver isso aqui. Só para vocês entenderem que são sempre falas, né, em primeira pessoa. Então ele está falando aqui, discursando. E ele fala assim: eu persegui esse caminho. Lembra que a palavra caminho era o termo utilizado para identificar os judeus que começaram a acreditar que Jesus era o Messias. Então, esse pessoal aí que acredita e fala que Jesus é o Messias, que ele morreu e ressuscitou, esse pessoal, esse grupo, né, de pessoas, é o pessoal do caminho. Então, Paulo fala para esse pessoal do templo: eu persegui o caminho. Eu persegui eles até a morte, prendendo homens. Ele está mostrando o zelo dele por Deus aqui. Você está entendendo? É isso que eu estou querendo dizer. Eu era tão zeloso pelas coisas de Deus que eu persegui esse pessoal que hoje eu faço parte. E eu persegui eles até a morte, prendendo homens, mulheres, lancei esse pessoal na cadeia. Disto são testemunhas, e quem sabe disso que eu fiz, é o sumo sacerdote que está aqui no templo. O sumo sacerdote do templo que deu autorização para Paulo para perseguir a igreja. E o sacerdote estava ali, né? E os anciãos, os importantes, estavam ali. Disto são testemunhas o sumo sacerdote, todos os anciãos, provavelmente muitos do sinédrio. Vocês sabem o que eu fiz? É como se assim, povo, pode perguntar para o sacerdote aí, para os anciãos, se não é verdade o que eu estou falando. Eles me deram cartas, né? Olha lá, ó. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco. E fui até Damasco, lembra que ele foi pego por Jesus na estrada indo para Damasco, né? E fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem. O que Paulo foi fazer em Damasco, gente? Atrás dos cristãos. Ele sabia que as pessoas estavam fugindo depois da morte de Estevão. Eles fugiram para Samaria, Galiléia e chegaram até Damasco. Damasco fica aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Ele estava aqui em Jerusalém, ó, na Judéia, certo? Na época que começa a perseguição, os irmãos começam a fugir para outras regiões da Judéia. Eles começam a fugir para essa região da Samaria. Fogem para a região aqui, ó, de Decápolis, tá vendo? Ó, Galiléia, né? A pastora Cristina está assistindo, ó, ela esteve aqui no Mar da Galiléia esses dias, ó, tá vendo? Ela visitou o Mar da Galiléia, ela foi aqui na cidade de Cafarnaum, uma das cidades que Jesus morou. Jesus nasce em Belém, mora a sua infância em Nazaré, aqui, ó, tá vendo? E depois passa bastante tempo aqui em Cafarnaum, do lado do mar
lindo mar ali que a gente viu nas fotos da pastora Cristina, o mar da Galileia. Então, esses irmãos fogem para esses lugares ao ponto deles fugirem até para Damasco, uma região aqui já da Síria. Então, bem distante ao norte. Ele vai buscar cristãos lá em Damasco, amarrar os caras lá para trazer para Jerusalém para serem julgados, presos, mortos. A gente não sabe o que ia fazer. Nessa caminhada de Paulo, pelo zelo que ele tinha por Deus, Jesus aparece para ele. E ele cai no caminho com a visão que ele vai contar para a gente de novo. Vamos lá. Ó, deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim, contando aquilo que a gente já estudou da conversão, mas agora ele está contando lá atrás. Lucas relata do jeito dele. Aqui ele relata o discurso de Paulo, né, explicando isso para o pessoal. E ele fala: então eu caí por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, por que você está me perseguindo? Né? Aí ele conta: perguntei, Senhor, quem é você? Quem está falando comigo? E aí ele me respondeu: eu sou Jesus. O Jesus lá da Galileia, da cidadezinha de Nazaré, o Nazareno, a quem, Paulo, você está perseguindo. Mas lembra que na cabeça de Paulo, ele estava perseguindo um grupo de pessoas que estavam pregando algo que ele achava que era contra a lei de Deus, contra o judeu, contra a interpretação correta da Torá, dos Salmos, da Escritura, servindo um falso Messias. E ele fala: não, você está me perseguindo quando você persegue esse povo. Então, eu sou o Nazareno. Sabe esse povo que está pregando sobre Jesus? Sou eu que estou aparecendo para você, Paulo. Os que estavam comigo, o pessoal que estava com Paulo lá para ir prender os cristãos lá em Damasco, eles viram a luz. Paulo conta aqui que eles viram a luz, o clarão, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então, não sabe se eles ouviram alguma coisa e não entenderam, se eles não ouviram, aqui no texto, né, eu precisava ver melhor no grego, não fiz isso, se tem outras interpretações aqui melhores, mas deixa eu ver aqui uma outra. Sem contudo, não entenderam a voz. Então, dá a entender aqui, na outra tradução, que eles ouviram alguém falando, mas não compreenderam nada do que estava sendo falado. Tá certo? Então, eles viram a luz, o clarão, contudo, sem contudo perceber o sentido, sem entender o que estava falando ali com Paulo. Então, ele pergunta, né? Senhor, o que eu devo fazer? E Jesus fala para ele: Paulo, levante-se, está caído no chão aí, né? Entra em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Jesus, gente, é tão extraordinário que ele já ali tem a conversão dele, porque ele entende que ele sabia do que estava sendo pregado, que Jesus era o Cristo, era o Messias. Então, quando Jesus fala: eu sou Jesus de Nazaré, que você está perseguindo, Paulo tem um encontro com aquele Jesus que o pessoal do caminho estava pregando, falando que ele tinha ressuscitado. Paulo agora tem um encontro direto com o Jesus ressurreto. E ele aqui simplesmente ele vai obedecer, porque ele não tem mais o que duvidar. O Cristo, o Jesus, que é o Cristo ressurreto, está aparecendo para mim, falando comigo e me dando ordens já. Né? Jesus já é Senhor mesmo. Ele é o Kyrios, ele é o dono de Paulo já. E ele fala, nem pede para Paulo, o negócio é ordem. Se levanta, vai para Damasco e lá vão falar o que você vai ter que fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, ele vai para Damasco. Um homem chamado Ananias
Isso lá atrás a gente vê que, né, tem mais detalhes sobre a instrução dele procurar Ananias, e Deus também fala com Ananias para esperar Paulo, tem toda essa dinâmica aqui. Ele vai direto ao ponto aqui, né? Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei. Olha que importante, ele está falando com os judeus, né, que acha que ele está contra os judeus. Ele está falando, não, eu sou judeu. Esse Jesus que o pessoal do caminho prega apareceu para mim, e eu fui na casa de um judeu piedoso chamado Ananias, de bom testemunho entre vocês, judeus, que morava lá. Veio procurar-me e chegando perto de mim, ele disse, Ananias fala para Paulo, né? Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse, Ananias fala para Paulo, Paulo, o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, para ver o justo. O justo é um termo, é um título messiânico, usado, né, nos Salmos, em outros lugares, em Isaías, né, o justo, morrendo pelos injustos. Então, esse é um termo messiânico. Então, ele escolheu você para você ver o Messias, para você ver o prometido, o ungido, o justo e ouvir a voz dele, Paulo. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando, Paulo? Vamos, levanta, vamos ser batizados. O que você está esperando? Vamos se batizar, começar uma nova vida com Cristo. E lave os seus pecados. Lava a sua incredulidade diante de Deus de que Jesus era o Messias, né? Invocando o nome dele. Invocando o nome, lembra que nome na cultura hebraica é a pessoa, a sua obra, quem ela é e o que ela faz. Então, invoque a pessoa e a obra de Cristo para você ser salvo e para que os seus pecados sejam perdoados, tá bom? Paulo destaca aqui, né, sobre Ananias, seu caráter judaico, como a gente já falou, ao descrevê-lo. Essa narrativa da história mostra que Paulo foi esclarecido não por um gentio ou por um apóstata, né? Alguém que estava abandonando a lei judaica. Não, ele foi instruído por Ananias, que era um judeu piedoso de bom testemunho no judaísmo. Em seguida, ele transmite a comissão de Paulo da parte do Deus de nossos antepassados. Então, o que ele está mostrando para os judeus? Olha, quem me instruiu foi um judeu que vocês respeitam. Quem apareceu para mim foi o judeu ressuscitado. Eu sou judeu. Quem está me dando instrução é o Deus dos nossos pais, pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos nossos antepassados. Então, peraí, o que vocês estão me acusando é falso. Eu não estou contra o nosso povo. É isso. A defesa de Paulo é essa, mas já é uma pregação que a gente vai ver. Paulo tinha parte na culpa universal da humanidade pela crucificação do Salvador, mas também tinha culpa específica, né, por haver perseguido os cristãos. Ele atende prontamente a ordem para que tenha seus pecados lavados por meio da fé em Cristo e do batismo. Então ele vai naquele momento de ser batizado, confessar os seus pecados e invocar a obra e a pessoa de Cristo. E aqui Paulo então é salvo, ele é encontrado realmente com o evangelho, ele tem a sua salvação, e não só a salvação, junto com a salvação vem o seu chamado, assim como o meu e o seu. Junto com a tua salvação vem o teu chamado, vem a missão. Você não é salvo para ficar salvo, você é salvo para ser salvo e cumprir uma missão. Cristão que está salvo e acha que está salvo e não está engajado na missão, nós temos um problema sério. Então pense nisso aí, né? Como que está a tua vida com Deus relacionado a isso. E Paulo continua, quando eu voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. E ele me disse,
Aqui ele conta uma visão que ele teve novamente de Jesus ressurreto, e Jesus fala com ele em outra oportunidade. Ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Então, naquele momento, ele fala: olha, Paulo, sai de Jerusalém, porque eles não vão aceitar o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga. Eles sabem, o sumo sacerdote sabe, o Supremo Tribunal Federal de Israel sabe, de Jerusalém. Pessoal, todo mundo aí sabe, os anciãos, que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e batendo, açoitando os que criam no Senhor. Quando se derramava o sangue de Estevão, olha lá, Paulo estava presente no martírio de Estevão. Tua testemunha, Senhor, eu também estava presente. E eu concordei com a morte de Estevão, eu consenti nisso. E eu até participei guardando as capas dos que mataram ele. Mas Jesus disse para ele: vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Paulo, não é hora de você ficar aqui em Jerusalém, né? Vai embora, porque você ficar aqui, o pessoal vai te matar. Então vai, porque eu quero que você pregue o evangelho aos gentios. Aqui, Paulo é chamado por Jesus a levar o evangelho da nova aliança, de que Jesus é o Cristo e que traz a bênção toda de Abraão, de Isaac, de Jacó, todas as bênçãos de Deus do Antigo Testamento, ele estende a bênção para os gentios através do Evangelho e faz desse povo que não é povo, ele faz povo. Um povo que não é povo de Deus, ele faz judeu espiritual, gente. Esse é um mistério que o gentio, o judeu aqui, tinha dificuldade de entender. Paulo recebe, então, mais instruções do Senhor em um êxtase, enquanto ora no templo. Ele é comissionado a ir aos gentios, né? Quem é o Senhor que lhe dá as ordens no templo? A ambiguidade gramatical é intencional e permite que o leitor entenda que é Jesus. Porque lembra que a palavra Senhor era usado, né, para os judeus para o nome do Antigo Testamento de Deus, Yahvé, nós não sabemos, é um nome impronunciável, a gente não sabe, então a gente vai usar Yahvé, que é o nome de Deus pactual do Antigo Testamento, né? Yahvé, Jeová, Javé, né? Jeová, que é os que tem J, os piores traduções são os que tem J, porque no hebraico não tem J, tá bom? Então, melhor seria para a gente, né, apaziguar aí um termo, Yahvé. Então, Yahvé era chamado de Senhor no grego. Toda vez que se lia lá a palavra Yahvé, e a tradução era traduzida para a palavra grega Kyrios, que significa Senhor. Então aqui Lucas fala que Kyrios apareceu para Paulo. Dá a entender agora, é Yahvé ou é Jesus? Tanto faz, lembra? Porque Jesus é justamente a expressão exata do ser de Deus. Isso já aponta para a divindade de Jesus. O relato dessa visão significa que a missão universal de Paulo para todas as pessoas não era uma ideia, né, absurda que foi inventada por Paulo, né? Paulo que inventou aí que Deus quer fazer todos os povos povo dele. Não foi Paulo que inventou isso, gente. Isso aí é uma promessa lá para Abraão. E é isso que Paulo está tentando explicar para o povo dele, gente. Deus está querendo abençoar todas as nações, os gentios, e eu fui chamado para levar esse evangelho para eles, né? Sou eu que estou inventando isso. Agora, ao voltar para Jerusalém, ele enfrenta toda a violência da hostilidade judaica à sua missão dada, né? Perdão, aqui deixa eu corrigir. Dada pelo justo, pelo Messias esperado por Israel. Paulo tem uma missão de levar a bênção da salvação através do evangelho aos gentios, missão dada pelo justo, pelo Messias esperado de Israel. E esse povo estava querendo matar esse enviado do Messias deles, porque eles não reconheceram, porque eles não creram, porque eles estavam em pecado, então, contra Deus. O zelo deles era um equívoco, um erro, uma afronta contra Deus, do jeito que era o zelo de Paulo ao perseguir
os cristãos, tá certo? Até este ponto, a multidão ficou ouvindo. Todo mundo estava né, quietinho ouvindo Paulo falando ali. A hora que chega a palavra gentil, meu irmão, a hora que fala que esse Senhor ressurreto, que é judeu, dá uma missão para Paulo de levar as boas novas aos gentios, a multidão fala: não, 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 aí para. Esse Paulo tá de brincadeira mesmo. Ele tá achando que todas as nações podem ser povo de Deus. Olha qual o problema ali, né? E eles, não, vão matar esse homem sim. Até esse ponto a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: fora com ele! Mate! Porque ele não merece viver. Meu Deus do céu, por que Paulo não merece viver, né? Porque ele quer estender a graça de Deus, a bênção de Deus, a salvação através do Messias ressurreto aos gentios. Por causa disso, ele não merece viver. Já pensou? Eles estão querendo matar Paulo por causa disso, meu irmão. Né? Enquanto ele... Isso é perseguição pelo evangelho, tá? Não é o que a gente vê aí nos nossos dias, né? Os cristãos falando que são perseguidos porque dão mau testemunho, né? Fazem coisa errada. Aí o não cristão fala mal da gente com razão, porque a gente dá o mau testemunho. Isso não é perseguição, não. Perseguição é perseguição pelo evangelho, meu irmão. Né? A gente vê um monte de coisa errada aí, o pessoal dando mau testemunho, representando mal a Deus, o povo do mundo falando: olha que absurdo, aquela pessoa lá vivendo daquele jeito, falando aquelas coisas absurdas, né? Não, olha, que lá é um agente de Deus, e a gente fala: estamos sendo perseguidos. Não, isso não é perseguição, isso é mau testemunho. Perseguição é o que Paulo está fazendo aqui, ó, está levando bom testemunho, obediente a Cristo, vida de santidade, bom testemunho na comunidade, mas ao cumprir a ordem de Deus, de levar a salvação a um outro povo, o pessoal quer matar ele. Isso aqui é ser perseguido por causa do evangelho, né? Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas, jogavam poeira pro ar, né? Só jogaram poeira pro ar, não jogaram pedra em Paulo, porque o comandante romano estava lá e não ia deixar, gente. Senão eles matavam Paulo ali mesmo. Do jeito que fizeram com Estevão, iam fazer com Paulo. Eles iam apedrejar Paulo até ele morrer. Tá? Por que não acontece isso? Olha lá, porque o comandante entra em cena. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e bate nele também. E sob açoite fosse interrogado. Bate nele e pergunta, né? Vamos lá, tortura e pergunta. Tortura, mas que negócio é esse? Pois é, esse era o método romano de interrogatório, né? E o açoite romano era terrivelmente, né, doloroso, absurdo, era horrível o negócio ali, toda a tortura mas era cruel. Tá? Cruel. Os açoites romanos eram feitos, quem assistiu aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, com chicotes, com vários tiras e pedaços de osso na ponta, que quando batia nas costas, arrancava pedaço da carne das costas. E era 40 menos 1, eram 39 chibatadas. Tá? Esses açoites romanos de chicotada, quando era a chicotada romana. Paulo sofre isso mais do que uma vez, ele é açoitado dessa forma. Essas feridas ficavam abertas durante dias. Eles, imaginem, né, rasgar suas costas naquela época, sem a medicação, analgésico que a gente tem hoje, possibilidade de inflamações, tá? Então e ele ficava lembrando dessa tortura, desses açoites durante muito tempo, por causa das dores, né, e das sequelas que ficavam no corpo, nas costas. Então, sob esse tipo de açoite, né, ele fala: vai lá açoitar ele e vai interrogar, para saber por que motivo eles estão gritando. Lembra que o comandante não entendeu nada. Paulo estava falando em hebraico. Então ele não entende o que Paulo está explicando. Ele só entende: não, esse cara deve ser muito ruim, porque depois ele falar, se defender, o povo quer matar ele. Então, para a gente entender, com a gente ele vai falar grego. Vai lá, açoita Paulo,
e interroga. Vamos ver o que está acontecendo, né? Quando estavam amarrando com correias, Paulo pergunta ao centurião. O centurião sempre era um comandante de 100 soldados romanos, de uma guarda romana, que ali estava. Ele fala para o centurião, que estava debaixo, né, do domínio ali do comandante geral. Ele fala o seguinte: será que vocês têm o direito de bater, né, de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Meu irmão, a única classe da sociedade que não podia ser açoitada antes de um julgamento era o cidadão romano. A maioria das pessoas que viviam sob o Império Romano não eram cidadãos romanos. Tá? A cidadania romana ou você nascia ou comprava caro. Então, gente de posse, rica, aristocrata, só que podiam comprar a cidadania romana e também, ou nascer de alguém que era filho de cidadão romano, então você era filho de nascimento. E Paulo fala o seguinte: vocês têm certeza que vocês vão bater em mim, que vocês vão me açoitar? Vocês podem açoitar um cidadão romano sem ser condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e falou o seguinte: ó, que é isso que o senhor vai fazer? Fique sabendo que aquele homem lá, ele é cidadão romano. Se o comandante açoita Paulo como cidadão romano, dá um problema seríssimo diante da lei romana para o comandante, porque um cidadão romano não pode ser açoitado. E o comandante vai tirar limpo, vai lá falar: mas será que é verdade? Não é possível um negócio desse? Não é qualquer um que tem cidadania romana, é muito difícil. Esse homem tem, será, dinheiro para isso, né? Então o comandante veio e perguntou a Paulo: Paulo, fala o seguinte para mim. Você é romano? Paulo respondeu: sou. E o comandante disse: eu tive que gastar muito dinheiro para comprar a minha cidadania romana. E Paulo fala para ele: pois é, eu tenho a cidadania romana de nascença. Meu irmão, imediatamente se afastaram os que iam interrogar e bater em Paulo e açoitar Paulo. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era cidadão romano, porque tinha mandado amarrá-lo. Nem açoitou, mas nem amarrá-lo como cidadão romano antes de ser julgado ele podia. Então Deus usa, né, toda a formação, gente, cultural, acadêmica de Paulo, de cidadania, língua hebraica, grega, latim, aramaico, cidadania romana. Então, toda essa estrutura, né? O estudo dele do hebraico aos pés de um rabino respeitado chamado Gamaliel, do Supremo Tribunal Federal, ali do Sinédrio de Jerusalém. Toda essa estrutura da vida de Paulo, Deus em diversas situações, né, usa isso sempre em benefício do Evangelho. Olha que interessante. Então, tudo que nós somos, nós temos que colocar à disposição de Deus. Tudo que você é e que você tem que colocar à disposição do Evangelho, da pregação do Evangelho, do discipulado, da missão de Deus. Tudo que eu sou, que eu tenho. E ter aqui, além dos bens materiais, dinheiro, tudo que a gente tem de talento, de dom, do tempo, o que a gente tem, o que a gente é, nós temos que servir a nosso Deus, nós temos que nos colocar à disposição para nos engajarmos na pregação do Evangelho, na expansão do reino de Deus. Você está fazendo isso? Ministério Fonte de Vida está fazendo isso? Nós estamos fazendo isso? Você está fazendo isso? Se dando em todos os sentidos para quê? Para que o Evangelho cresça na nossa cidade? Para que a gente, né, leve outras pessoas à salvação? Para que a gente ajude outras pessoas a conhecer a Cristo e a caminhar com Cristo? Estamos fazendo isso? Se não, precisamos fazer. Se sim, precisamos melhorar e aumentar esse engajamento cada dia mais. E Deus vai usar tudo que somos e temos
para que o evangelho, então, possa ser levado à frente ali, né? No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, agora, né, sem açoite, sem amarras, preso, retido ali na fortaleza. O comandante vai, ele eu acho que vai esfriar a cabeça, né, tomar uns conselhos, e ele vai lá visitar Paulo e vai lá querer saber o que está acontecendo, Paulo. Então tá bom, conta a tua versão para mim, né? O comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio. Então ele solta Paulo, convoca de novo a liderança judaica para se reunir e ver o que vão fazer com Paulo. E mandando trazer Paulo, apresentou diante deles. Então, o que acontece aqui? O comandante vai lá, solta Paulo, chama Paulo para uma reunião, uma convocação do Supremo Tribunal Federal de Jerusalém, os anciãos, o sumo sacerdote, pega Paulo, traz Paulo diante do Sinédrio e vamos ver o que vai acontecer na semana que vem. Tá certo? Para a gente encerrar as últimas considerações dessa passagem aqui. Deus revela seu plano um passo de cada vez, não é? Deus falou para Paulo, vai lá em Jerusalém, mas você vai sofrer. Mas não sabia como, quando, por que exatamente. Aí vai lá, ele vai para o templo, em purificação é pego, aí é açoitado, e de repente o comandante interfere, ele entende que ele tem que pregar, que ele tem que se defender, ele fala com os judeus, agora ele vai falar com o comandante. Então, os planos e a forma como isso vai acontecendo, Deus usa a cidadania romana de Paulo para guardá-lo e preservá-lo nessa situação. Né? A formação dele acadêmica e linguística também ajuda nessa situação. Então, a gente vai ver como as coisas de Deus vão se encaminhando e Deus vai encaminhando. Né? Cristo emana a glória de Deus. O resplendor da luz que causa a cegueira temporária de Paulo é mais enfatizado no presente relato do que lá em 9:3, quando é contado, né? O termo grego traduzido por... Deixa eu corrigir aqui. Resplendor é o mesmo termo traduzido por glória. Em 2 Coríntios, Paulo descreve a conversão dos crentes da cegueira causada pelo Deus deste século, né? Que obscurece, né? Impede a mente ali das pessoas para não ver a luz do Evangelho. A gente vê isso lá em 2 Coríntios. Compara a conversão a uma nova criação, pois Deus, que disse, das trevas resplandece a luz, fez sua luz brilhar em nosso coração para nos conceder a luz do conhecimento da glória de Deus revelada na face de Cristo. Isso que Paulo está escrevendo, né, aos Coríntios aqui, ó, que a gente acabou de ler, e aqui, gente, é justamente parte dessa experiência que ele teve com a luz de Cristo. Ele viu que Jesus e o Evangelho iluminou a mente dele para que ele entendesse quem Jesus era. E não só isso, né? A luz resplandeceu, ele reconhece que ele estava em trevas e que resplandece a luz e brilha no coração dele, concede luz de conhecimento da glória de Deus que é revelada em Cristo. Olha como ele descreve a sua própria conversão, dizendo que é isso que acontece com cada pessoa que é iluminada pela luz do Evangelho. Amém? É isso, né? Que sejamos a cada dia iluminados com a luz do conhecimento. Vou pegar esse texto aqui, fazer dessa minha oração. Que sejamos iluminados com a luz do conhecimento, do resplendor, do conhecimento da glória de Deus que foi revelada em Cristo. Que essa luz do conhecimento da glória de Deus em Cristo, né, ilumine a nossa vida, a nossa mente, a nossa existência, a nossa vida cristã.
Essa é a minha oração hoje, nesse final, usando esse texto aqui. Que Deus ouça essa nossa oração. Amém? Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Até quinta-feira que vem.